Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre para você que me segue, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, você vai ao YouTube, Instagram, Facebook, blog, se quiser ir direto ao Instagram, @Paulo Roberto Maciel 6 barra. Vamos à liturgia referente ao dia 19 de novembro de 2024, terça-feira, dia de São Roque Gonçalves, Santo Afonso Rodrigues e São João del Castilho, presbíteros e mártires, dentro da 33ª semana do Tempo Comum, no ano B, em que se enfatiza mais o Evangelho de São Marcos, pelo menos na liturgia dominical, e no rito nós temos o ofício da memória. A cor litúrgica é vermelha, conforme eu estou simbolizando com este lenço aqui, com esta fita, porque a missa é feita em memória a mártires. Primeira leitura do livro do Apocalipse de São João, capítulo 3, versículos do 1º ao 6º e do 14 ao 22. Eu, João, ouvi o Senhor que me dizia: escreve ao anjo da igreja que está em Sardes. Assim fala aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço a tua conduta. Tens fama de estar vivo, mas estás morto. Acordai, reaviva o que te resta e que estava para se apagar. Pois não acho suficiente aos olhos de meu Deus aquilo que estás fazendo. Lembra-te daquilo que tens apreendido e ouvido. Observa-o, converte-se. Se não estiveres vigilante, eu virei como um ladrão, sem que saibas em que hora te vou surpreender. Todavia, aí em Sardes existem algumas pessoas que não sujaram a roupa. Estas vão andar comigo vestidas de branco, pois merecem isso. O vencedor vestirá a roupa branca e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas o apresentarei diante de meu Pai e de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Escreve ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço a tua conduta. Não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas porque és morno, nem frio nem quente, estou para vomitar-te de minha boca. Tu dizes: sou rico e abastado e não careço de nada. Em vez de reconhecer que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu, dou-te um conselho: compra de mim ouro purificado no fogo, para ficares rico, e vestes brancas, para vestires e não aparecer a tua nudez vergonhosa, e compra também um colírio para curar os teus olhos, para que enxergues. Eu repreendo e educo os que eu amo. Esforça-te, pois, e converte-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei na tua casa e tomaremos a refeição, eu com ele e ele comigo. Ao vencedor farei sentar-se comigo no meu trono, como também eu venci e estou sentado com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Salmo responsorial é o Salmo 14 ou 15, 14 na Vulgata e 15 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 1a e 2 ao 3º AB, 3º CD ao 4º AB, 5º refrão, Apocalipse 3, versículo 21. Ao vencedor dar-lhe-ei o direito
de sentar-se comigo no meu trono. Ao vencedor dar-lhe-ei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Senhor, quem morará em vossa casa é aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnias sua língua. Ao vencedor dar-lhe-ei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Quem em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insulto o seu vizinho, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Ao vencedor dar-lhe-ei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. Ao vencedor dar-lhe-ei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Repetindo. Ao vencedor dar-lhe-ei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Agora a aclamação ao Santo Evangelho. O Evangelho de hoje é o escrito por São Lucas, capítulo 19, versículos do 1º ao 10º. Aleluia, 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 aleluia. Por amor, Deus enviou-nos o seu Filho como vítima por nossas transgressões. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa! Hoje devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha aqui no livro Deus Conosco está escrito o seguinte sobre este evangelho: o amor aos pobres e mais abandonados nos aproxima de Jesus e nos santifica. Então, está aí uma importante reflexão. Zaqueu, publicano, e por isso era tido como pecador público, disse que iria devolver aos pobres o que fez de errado. Iria se converter, né? Certamente Zaqueu conhecia a fama de Jesus e também queria vê-lo. Estava em cima de uma árvore. Será que a comunidade se acercava tanto de Jesus que não permitia que outros o vissem? Mas Jesus acabou hospedando-se em uma casa. Puderam conversar longamente. O que será que Jesus e Zaqueu conversaram? Não sabemos, mas ele mudou seu coração. Zaqueu ficou encantado e conquistado, aceitou um novo jeito de viver como Jesus lhe propunha. Libertou-se da ganância e da injustiça, decidiu que dali em diante tudo seria diferente. Quanta conversão
ainda falta a humanidade. Não é? Muitos ainda precisam se converter, inclusive nós também temos que ter uma conversão diária. Né? Vamos agora a outra reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho. Lucas 19, versículos do 1º ao 10º, aqui diz o seguinte: o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Solene afirmação de Jesus, não compreendida por todos os que criticavam o Mestre por hospedar-se na casa do rico Zaqueu. Sem conhecer Jesus, Zaqueu se coloca na dinâmica de quem quer vê-lo. Deixa cair a barreira da etiqueta. Não ficava bem a um chefe de fiscais subir na árvore, feito criança curiosa? Não se importa tampouco com o preconceito alheio sobre sua profissão? Eram mal vistos. Jesus, Senhor de excelente presença de espírito, entabula rápida conversa com Zaqueu, em cuja casa se propõe ficar. É o tempo do diálogo descontraído e sincero, do arrependimento pelos roubos cometidos. É a ocasião para Zaqueu assumir com gestos concretos novo projeto de vida, livre agora e alegre, abre-se a justiça e a fraternidade. Agora vamos aos santos do dia, cuja missa deve ser feita em homenagem a eles, homenagem póstuma. Temos aqui São Roque Gonçalves, Afonso Rodrigues e João del Castilho, santos do dia 19 de novembro, sacerdotes e mártires. Faleceram em 1628, foram missionários jesuítas, martirizados pelos índios na região do Rio da Prata. De acordo com o site paroquiamãededeus.org, os 3 padres eram jesuítas missionários na América do Sul no tempo da colonização espanhola. Organizavam missões e reduções implantadas pela Companhia de Jesus entre os índios guaranis do hoje chamado Cone Sul. O objetivo era catequizar os indígenas, ensinando-lhes os princípios cristãos, além de formar núcleos de resistência indígena contra a brutalidade que lhes era praticada pelos colonizadores europeus. As missões impediam que eles fossem escravizados ao mesmo tempo que permitiam manter as suas culturas. Eram alfabetizados através da religião e aprendiam novas técnicas de sobrevivência e os conceitos morais e sociais da vida ocidental. Era um modo comunitário de vida em que todos trabalhavam e tudo era dividido entre eles. O grande sucesso fez que os colonizadores se unissem aos índios rebeldes, que invadiam e destruíam todas as missões e reduções, matando os ocupantes e pondo fim à rica e histórica experiência. Roque foi um sacerdote missionário exemplar. Era paraguaio, filho de colonizadores espanhóis, nascido na capital Assunção em 1576. A família pertencia à nobreza espanhola. O pai era Bartolomeu Gonçalves Vilaverde e a mãe era Maria de Santa Cruz, que o criaram na virtude e piedade. Aos 15 anos decidiu entregar sua vida a serviço de Deus. Ingressou no seminário e aos 24 anos de idade foi ordenado sacerdote. Padre Roque quis trabalhar na formação espiritual dos índios que viviam do outro lado do rio Paraguai, nas fazendas dos colonizadores. O resultado foi tão frutífero que o bispo de Assunção o nomeou pároco da catedral e depois vigário-geral da diocese. Mas ele renunciou às nomeações para ingressar na Companhia de Jesus, onde vestiu o hábito de missionário jesuíta em 1609. Depois passou toda a sua vida a serviço dos índios das regiões dos países do Paraguai, Argentina, Uruguai, Brasil e parte da Bolívia. Em 1611, chefiou por 4 anos a redução de Santo Inácio Guaçu. Em 1626, fundou 4 reduções: Candelária, Caaçapamirim, Assunção de Juí e Caaró. Foi na redução de Caaró, atualmente pertencente ao Brasil, que os martírios ocorreram em 15 de novembro de 1628. Depois de celebrar a missa com os índios, Padre Roque estava levantando
um pequeno campanário na capela recém-construída, quando índios rebeldes, a mando do invejoso e feiticeiro Nessu, atacaram aquela e a vizinha redução de São Nicolau. Mataram todos e incendiaram tudo. Padre João de Castilho morreu naquela de São Nicolau, enquanto Padre Afonso Rodrigues, que ficou na de Caró, morreu junto com o Padre Roque Gonçalves. Este último com a cabeça golpeada a machado de pedra. 2 dias depois, os índios rebeldes voltaram para saquear os escombros. Viram então que o corpo do Padre Roque estava pouco queimado. Então transpassaram seu coração com uma flecha. Foi aí que ocorreu o prodígio citado no início desse texto e mantido pela tradição. Eles foram beatificados pelo Papa Pio XI em 1934 e canonizados pelo Papa João Paulo II em 1988, em sua visita à capital do Paraguai. São os 3 primeiros mártires sul-americanos: São Roque Gonçalves, Santo Afonso Rodrigues e São João del Castillo. Santo do dia 19 de novembro, Santo Abdias, profeta, depois do exílio do povo eleito, anunciou a ira de Deus contra os inimigos de Israel. De acordo com o blog Santos Mês Novembro, blogspot.com, algumas tradições cristãs afirmam que Abdias nasceu em Siquém. Ele foi o profeta santo. Então, é considerado um grande profeta que predisse a destruição de Edom como castigo ao mal que fez contra Jacó, seu irmão. Pelo que ele escreveu em sua profecia, deve ter vivido nos tempos do rei Acaz, ou seja, por volta do ano 741 a.C. Então esta é a data provável, né? Seu livro é o menor do Antigo Testamento, contendo apenas 21 versículos. Sua profecia deve ser fixada no tempo do exílio. Ele é conhecido por 2 nomes, Obadias ou Abdias. Abdias aborda uma questão muito séria, a necessária solidariedade entre os mais fracos diante de um opressor. O país estava sendo pilhado pelos babilônicos. Então Abdias observou que Edom, país irmão, ao invés de ajudar o mais fraco, ficou do lado do opressor. Edom estava gostando do que acontecia com Judá, aproveitou a oportunidade para conquistar terras, participou da pilhagem, matava, perseguia e dedurava os que estavam sendo perseguidos e pedindo proteção. E fazia tudo isso por vingança, não perdoava as brigas passadas. Como disse o profeta Ezequiel, Edom guardou um ódio eterno. O profeta mostra que sabedoria se torna insensatez e a coragem em covardia quando se está aliado com um opressor contra um país irmão atacado e desprotegido. Abdias reconhece que Judá também não é inocente, por isso está sofrendo uma das situações mais trágicas de sua história. No entanto, Edom é mais culpado, pois não foi fraterno nesse momento difícil. Podemos estranhar a conclusão do profeta, pois os escritos bíblicos ensinam que devemos esperar o perdão de nossos irmãos, mas também devemos perdoá-los. Mas Abdias foi duro com Edom, né? Santo Abdias, rogai por nós. Agora outro santo, santo do dia 19 de novembro, São Barlaão, mártir, faleceu em 303. Foi um fervoroso cristão de Antioquia, condenado por ter muitas vezes recusado-se a queimar incenso aos ídolos. Ele fez o certo, não aceitou, né, queimar incenso aos ídolos. Incenso a gente só queima para Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, só para o Deus representado por Jesus.
Santa do dia 19 de novembro, Santa Matilde Virgem, do ano 1298. Foi uma religiosa de sublime doutrina e humilde mulher. Foi mestra de Santa Gertrudes no mosteiro de Helfta, na Alemanha. Santo do dia 19 de novembro, Beato Tiago Benfat. A gente fala santo porque falta pouco, né? Só uma fase para se tornar santo. Tiago Benfat foi bispo e faleceu em 1332. Foi um religioso dominicano eleito bispo de Mantua, na Itália. Além de apaziguar a cidade, socorreu o povo assolado pela peste e pela fome. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês, meus irmãos e irmãs. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas três respostas. Quando pedimos algo, ou quando suplicamos, oramos, sim, não ou espere. Qualquer uma dessas três você pode receber. Eu já recebi muitos nãos de Deus. E só fui compreender tempos depois que aqueles nãos foram para o meu bem. Senão eu nem estaria mais aqui para transmitir a palavra de Deus. Então, pense assim também. Se receber um não de Deus, saiba que é o melhor para você. Ele é onisciente, ele sabe tudo, ele é o criador do universo, é o nosso criador. Foi ele que nos permitiu estar aqui. E agora eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados, e na sua volta teremos corpos transfigurados, glorificados, e viveremos por todos os séculos dos séculos com Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, ou apenas digite Paulo Roberto Maciel, Maciel, e vá ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. No YouTube tem mais de 10.000 vídeos. Ruach HaKodesh, Ruach HaKodesh, Ruach HaKodesh. É o Espírito Santo que paira sobre nós.